Para que serve a oração subordinada adverbial final? Oração subordinada adverbial é para dar mais ênfase na frase, não? Não, Gabriel. Mais Gabriel, sentido, né? quem pode dizer? Para que serve uma oração subordinada adverbial final, que nós acabamos de ver? Para exprimir finalidade ou É, intenção. muito bem. Para exprimir a Então, para dar mais finalidade, sentido. tá? Sentido ela pode fazer mesmo sem a oração subordinada adverbial final. Ela vai servir para nos dar a finalidade, Vitor, isso mesmo. O objetivo. Então, esse exemplo da Naomi. A gente vai dizer de novo, Naomi, porque não ficou nada gravado de tudo que a gente tinha falado até aqui. Então, eu juntei 10% de tudo que eu ganhava, vírgula, Naomi. Para que eu pudesse viajar no final do ano. Essa é a oração subordinada adverbial final. Essa que a Naomi falou. Tá? E a que eu falei é a oração A oração principal. principal. Hoje nós já falamos, e não ficou gravado, sobre as orações conformativas, comparativas e concessivas, né? Mas também já tinha sido falado em outras aulas. Vamos para outra. Temporais, que foi a primeira que nós vimos. Para que servem mesmo as temporais? O nome dela já está Dizer. dizendo. Hã? Para marcar o tempo que aconteceu. Isso, então, a oração principal aconteceu num certo tempo. Quem vai me dar essa circunstância de tempo é a oração subordinada, adverbial, temporal. Tá? Então, as conjunções quando, enquanto, logo que, assim que, antes que, desde que, até hoje eu já falei sobre essa palavra única, tá? Uma palavra só, desde, não são duas palavras, des e de, tá? Desde que, separado bem. Todas essas conjunções, quando elas começam uma oração, elas vão me dar o tempo em que a coisa aconteceu. Quase sempre, né? Porque desde que também poderia ser outro tipo, quer ver? Eu vou dizer, vocês vão me dizer que tipo é esse. Se eu tivesse dito assim, naquele exemplo lá nosso da festa, você pode ir à festa desde que. Quem pode continuar? Gustavo? Gustavo? Marina? Você pode ir na festa desde que volte antes de amanhecer? Desde que volte antes de amanhecer. Nesse caso, da frase da Marina, não é temporal, eu não estou dando tempo. O que eu estou dando sobre a festa? Sobre poder ir à festa? Uma. O que essa mãe estava, ou o pai estava dando quando ele dizia assim, pode ir desde que volte antes de amanhecer? Uma com. Não era uma condição? Condição? É. Condição, Vitor. Tá? Então, desde que, dependendo da frase, pode ser o tempo, e também pode ser uma condição. Né? Então, tem que ver pelo contexto o que parece que está fazendo ali naquela hora. Se eu digo desde que, e o sentido é se eu tivesse dito igual a se você voltar antes de amanhecer, caso você volte antes do amanhecer, desde que você volte, contanto que você volte, ela é condicional, tá? Ah, e para quem está vendo agora a gravação e não viu a parte anterior, esse afim aqui era para mostrar como é diferente da frase final, que tem a separado fim de, que significa com o objetivo de, tá? Então,
Quando é para começar uma oração subordinada final, é assim, separado. A fim de. E quando é para dizer eu e fulano temos ideias afins, aí é junto, tá? Que significa ideias que combinam, ideias em comum, comum, em comum, tá? Por isso que está escrito isso aqui, para quem for ver na gravação, tá? Então, não escrevam junto quando é separado. Voltando para as temporais, então. As temporais são, acho, as mais fáceis de decorar, né? De entender, assim, de identificar na frase. Porque a pessoa olha e vê que aquilo ali é uma circunstância de tempo. Tá? Foi as temporais? Depois que, antes que, né? Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Quem é que é assim? Alguém de vocês é assim? Se sente seguro quando fecha a porta da casa? Eu. É? Eu. Da casa para dentro tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Não. Quando eu era da idade de vocês, eu ficava sozinha em casa, eu sempre tinha medo do chuveiro, de alguém atrás da cortina do box. Na época era cortina, assim. E daí eu entrava na casa, ia rápido no banheiro e dava um tapão, assim, na cortina. Porque eu pensava, se tiver alguém aí atrás, a pessoa vai morrer de susto. E depois que eu fazia isso, e nunca tinha ninguém dentro, por sorte, daí eu ficava tranquila. Achava que nada mais ia acontecer. Mas Então eu eu, era... tipo, tenho medinho de chuveiro, mas não Pronto. porque, tipo, tem cortina, mas é porque eu tenho medo de levar um choque, sei lá, morrer. Ah, entendi. E nesse teu caso é fácil, era só tu ter um chuveiro que não seja elétrico, né? O meu aqui em casa não é elétrico. É com um sistema que esquenta com placa de sol. Daí é bom, porque quando falta luz, eu sempre vou tomar banho. Vou lá e tomo um banho bem quentinho, porque não tem nada a ver com a luz. Então, onde é que é a oração principal aqui dessa frase? Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Eu me sinto segura? Muito bem, Victor. Eu me sinto segura, oração principal. E como é que se classifica essa aqui? Oração, subordinada, adverbial. Adverbial. Peraí, qual que era o negócio? Não, olha pelo contexto. Temporal? Ah, Temporal. verdade, Tá me temporal. dando uma ideia de tempo. Na verdade, aqui eu também poderia dizer que ela está quase virando o quê? Além de me dar uma ideia de tempo, Condicional? quase que daria para dizer, né? Que ela também me dá uma ideia de condição. Mas aí era melhor mudar que, em vez de assim que podia ser? Daí vai ter que mudar um pouquinho o tempo do verbo. Como é que a gente transformaria essa frase numa condicional? Que palavra eu botaria aqui para ela ficar condicional? Tem como usar Desde pode. que? Desde que feche. Tem mais alguém dando outra ideia? Desde está bem certinho. Que outra podia ser? Portanto, que feche. Contanto. Contanto que feche. Porque, portanto, Gabriel, é o que mesmo? O que portanto quer dizer? Eu falei errado. Portanto, é tipo. Como se. Aconteceu tal coisa. Portanto, eu fiz isso. Tipo, Isso. Eu poderia trocar a palavra portanto por qual sinônimo? por isso. Por isso, ó, por isso é separado, tá? Portanto é junto e por isso é separado.
Por isso, só é tudo junto quando tá errado. Entendeu? Nunca por isso é tudo junto, tá? Agora, portanto, pode ser junto e pode ser separado. Se eu disser por tanto tempo, a gente não se vê. Aí são duas palavras. Mas, portanto, querendo dizer por isso, é junto. E por isso é sempre separado. Tá? Então, vejam, mudando apenas a conjunção, eu posso mudar o sentido entre as duas orações. Tá? Aqui eu poderia fazer como se fosse uma causal. Mexam com essas duas ideias. Eu me sinto segura, a porta da minha casa fechada. Como é que a gente vai mexer com essas duas ideias para uma virar uma oração causal? Alguém está tentando ou eu estou aqui? Mas como é que vai fazer a frase com a porta fechada da minha casa? Não, pode dar uma mudadinha, pode passar esse fechada para outro lugar, pode virar verbo. Não, pera. São essas duas ideias. Pode ser seguro também, tá? Se alguém quiser. Ou segure. Eu me sinto segura fechando a porta da minha casa? Eu me sinto segura fechando a porta da minha casa. Nesse caso, se eu botar, por exemplo, eu me sinto segura quando eu fecho a porta da minha casa, já vai ser temporal, né? Mas eu também posso fazer causal botando assim, como, passando essa aqui para o início. Tentem fazer ela causal. Jaque. Eu me sinto segura já que a porta da minha casa está fechada. Ótimo. Muito bem. Eu me sinto segura, já que a porta da minha casa está fechada. Tá? Perfeito. Ou começando assim, como a porta da minha casa está fechada, eu me sinto segura. Tá? Tudo isso é válido. Isabela, está acompanhando? Tô. Quem respondeu, Isabela? Não, Gabriel, você falou Gabriel, não falou? Não, falou Isabela, Gabriel. Ah, escutei Gabriel. Isabela está acompanhando? Eu estou sem poder ler o que vocês escrevem, então só tem que falar. Isabela, que tu não estavas na primeira aula. Na primeira aula nós lemos muito sobre o livro, discutimos, expliquei. Ela botou no chat que sim. Oi? Ela botou no chat que sim. Sim, tá. Agora, esse tipo aqui nós não vimos até hoje, que é a oração subordinada adverbial proporcional. Antes de passar para ver propriamente dito, deixa eu tirar isso daqui e perguntar para vocês, o que é uma coisa ser proporcional? Duas coisas serem proporcionais. O que são coisas proporcionais, gente? Iguais. Dá para dizer iguais no É a mesma sentido de... proporção. É isso, o que é na mesma proporção? Por exemplo, eu ia fazer comida para duas pessoas. Eu ia botar uma certa quantidade de arroz, de carne, de não sei que ingredientes. Se eu, em vez de duas pessoas, vou convidar 8 pessoas, o que tem que acontecer? Tem que fazer arroz proporcionalmente para essas pessoas? Muito bem. Eu tenho que imaginar que se era uma xícara para 2, agora, para 8, eu vou ter que aumentar proporcionalmente, né? Não adianta eu aumentar só o arroz e não aumentar a carne, vamos dizer, tá? Quando eu faço ampliação de uma fotografia, digamos, eu tinha o rosto daquela pessoa
E agora eu quero que ocupe a minha tela inteira. Não adianta eu aumentar o olho ocupando todo o resto da tela que aumentou e deixar as outras partes do rosto naquela mesma medida que estavam. Eu tenho que aumentar tudo proporcionalmente, não é isso? Então, para usar essa ideia de proporcionalidade, nós vamos usar essas conjunções aqui. À medida que, à proporção que, quanto mais tal coisa, tanto mais tal outra coisa. Quanto mais arroz, quanto mais gente, tanto mais arroz eu vou ter que botar. Quanto mais eu aumento o tamanho do olho, mais eu aumento o tamanho da boca. Ou a proporcionalidade também pode ser, ó, vocês aprenderem matemática. As duas subindo, as duas descendo, ou o que pode acontecer também? Em vez dessas duas ideias aqui, que são diretamente proporcionais, o que pode acontecer também? Não pode acontecer. Hã? Proporcionais? Inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, muito, muito bem. Tá? Então, eu posso dizer que quanto mais uma coisa acontece, menos outra coisa acontece. Né? Por exemplo, quanto mais eu fico jogando, menos sono eu tenho antes de dormir. Tá? Quanto mais água eu bebo, menos sede eu tenho. Tá? Então, elas são inversamente proporcionais. Ou o contrário, quanto menos uma certa coisa acontece, mais outra certa coisa acontece. Quanto menos dinheiro eu economizo, maior é a minha dívida, digamos, sei lá. Tá? Então, as ideias de proporcional pode ser direta ou inversamente proporcional. Tá? Então, à medida que eu ando, o meu sapato machuca meu pé. Mais o meu sapato machuca o meu pé. Tá? Então, a proporcional vai me servir tanto para essas coisas matemáticas, quanto para qualquer outra dessas ideias, como essa aqui. Quanto menos eu trabalho, tanto menos vontade eu tenho de trabalhar. Isso aqui acontece nas férias, né? A pessoa pensa que vai fazer um monte de coisa nas férias e vai se deixando amolecer. Quem é que sempre começa as férias achando que vai fazer muita coisa e acaba, quando se dá conta, terminaram as férias? Já? Eu. Muita gente, né? Mas também pode ser para descansar, só que às vezes a pessoa nem descansa. Oi? Por que tem 3 aulas de português hoje? Ah, tá. É Aliás, já verdade, tá na mano. hora, Eu né? fiquei me perguntando, porque, tipo assim, tem português, aí tem um intervalo, aí tem português de novo, aí tem inglês, aí tem português. Deixa eu explicar. Peraí, deixa eu fechar aqui. Mas, tipo, aí eu fiquei pensando, não faz sentido ter português no final. Por que que você não botar aula de português no lugar que era pra botar aula de inglês? Não é que a gente botou, tá? Tá me vendo já? Ah, não. Peraí. Tá. O André se operou, né? Fez uma cirurgia, tá tudo bem já, mas ele vai ficar 7 dias em recuperação. Então, ele gravou as aulas dele, fez umas videoaulas, e os horários dele serviram para os professores que perderam aula por causa de feriado ou por outro motivo agora, ultimamente. E como eu perdi as aulas com vocês na semana passada, nós não tivemos, né? Por causa das provas. Por causa da prova de recuperação. Então, uma das aulas ficou comigo e outra das aulas ficou com alguém que eu não sei quem é, tá? Mas a de hoje é por causa disso. Porque eu perdi muitas aulas e porque o André não ia poder vir. Tá? E por que é na última aula? Porque é a aula que era do André mesmo. Daí eu vou dar agora uma a mais para o 9º ano. E depois, na última, uma com vocês. Tá bom? Aham. Então, agora é nosso Ok. intervalo de novo. Tchauzinho. Na Tchau, semana prof. passada não Tchau. teve. É isso mesmo, acho. Que horas que começa a aula? É 11h15? Naquele horário que tá lá no calendário. Eu nunca sei decorar. Beleza, então, tchau, prof. Já vou olhar até.